crianças! Bem-vindos a mais uma aula no TV Araxá Educa. Sou a professora Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho na aula de hoje sobre as características e planificação dos sólidos geométricos. Tivemos a oportunidade de conhecer alguns sólidos, as figuras planas, passando para os sólidos. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais a fundo as suas características. Preparados? O caderno tá ok? O estojo tá ok? Se não tiver, prepara aí. Vamos lá, então. Vamos começar com faces, arestas e vértices. Bem, são 3 palavrinhas que encaixam certinho nos nossos sólidos geométricos. Como nós temos os sólidos? Nós temos o desenho, por exemplo, de um cubo. Para eu formar um cubo, meu dado, eu vou precisar de uma figura plana, que no caso é o quadrado. Então, eu vou precisar do meu quadrado, e esse quadrado, ele vai ter contato com o outro quadrado do lado. Então, eu tenho um quadrado aqui, 2 quadrados, 3 quadrados, 4, 5, 6. Então, eu preciso de 6 quadrados para formar o meu cubo. Então, vamos lá. O meu cubo, ele é um prisma que vai precisar, então, de 6 quadrados. Esses quadrados, eles precisam, então, encaixar um no outro para dar um formato do sólido. Então, aqui, eu tenho esse encontro do quadrado amarelo com esse quadrado laranja. Esse encontro que eu tenho aqui, essa linha, eu vou chamar ela, então, de aresta. Essas são as nossas arestas, tá? A aresta é essa linhazinha que vai fazer, então, o encontro de um lado com o outro. Então, aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho outra aresta, tenho outra aresta, mais uma aresta. Então, só na parte de cima, eu vou ter, então, 4 arestas. Uma, o encontro do laranja com o roxo. 2, o encontro do laranja com o amarelo. O encontro do laranja com o verde clarinho e o encontro do laranja com o rosa. Esses encontros nós vamos chamar de arestas. Tá? Então, cada uma dessas arestas vai estar, então, ligando os lados da minha figura, tá? Do meu sólido geométrico. Bem, então vamos lá. Se eu sei que todos os encontros são arestas, vamos contar aqui quantas arestas eu tenho? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Embaixo, 5, 6, 7, 8. Eu tenho também do lado. Então, 9, 10, 11 lá de trás, 12. Então, aqui eu tenho 12 arestas. Então, o meu cubo possui 12 arestas. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4. Embaixo, 5, 6, 7, 8. Lateral, 9, 10. Já contei, ó. 11, 12. Aqui eu já contei. Então, nós temos 12 arestas. Bem, para que essas arestas elas fiquem bem juntinhas, eu preciso aqui, ó, de uma conexão uma com a outra. Então, quando elas encontram a aresta rosa com a roxa, com a aresta laranja com rosa, quando elas se encontram aqui, ó, e também com a roxa e a laranja, esse encontrinho aqui, nós vamos chamar, então, de vértice. Esse é o meu vértice. Vértice.
Então, todo o encontro de arestas eu chamo de vértice. Aresta, cada uma dessas linhas, cada uma dessas ligações, e quando eu junto as arestas, eu tenho um vértice. Olha que legal uma dica. Se eu fizer assim, vamos aqui. Se eu fizer o encontro dessa aresta com esta aresta, que letrinha que parece que eu escrevi aqui? Não parece a letrinha V? Pois é, a pontinha da letra V, ó, é o meu vértice. Então, vamos lá. De vermelho, eu vou colocar aqui. Vamos de novo. As minhas arestas. Arestas. De vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perceberam que eu contornei a minha figura? Então, esse contorno, essas linhas, significam arestas, 12 arestas. Vamos agora trocar um pouquinho de cor e vamos fazer então os nossos vértices. O que é o vértice? Encontro das arestas. Então, aqui de azul, eu vou colocar os meus vértices. Toda vez que eu encontrar as minhas arestas, eu tenho um vértice. Então, aqui, ó, encontrei, eu tenho 1. Encontrei mais 3 aqui, outro vértice. Encontrei mais aqui, outro vértice. Encontrei aqui, são 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Se em cima eu tenho 4, embaixo também vou ter 4. 1, 2, 3, 4. Ah, professora, mas e o lateral? A lateral, ela está encontrando em cima e embaixo, olha. Encontra em cima e embaixo. Então, eu tenho 12 arestas, que são os contornos. Porém, os encontros, eu só tenho 8. 4 em cima, 4 embaixo. E essa palavrinha face? A face que eu conheço é a face do meu rosto, é a face. Quando a gente olha, então, olha bem para esse dadinho. Olha que cubinho mais lindo. Então, aqui eu tenho uma face. Esse lado, na verdade, a figura que o compõe é uma face. Então, vamos trocar de cor aqui um pouquinho. Eu vou ter um verde, bonito. Cada lado, aqui de amarelo, por exemplo, que está, né, o já colorido, toda essa parte aqui, ó, eu tenho uma face. Então, eu tenho uma de frente, uma do lado, 2, 3 roxa, 4 laranja, 5 rosa e 6 amarela. Então, eu tenho 6 lados. Eu tenho, então, 6 faces. A face, então, é igual ao lado. O lado representa a face. Então, vamos lá. O que é a aresta? Todas essas linhas que vão, então, juntar um lado com o outro. O vértice é, então, a junção das arestas. E a face é o lado. Vamos falar um pouquinho agora dos sólidos geométricos, das suas planificações. O que significa planificação? Vem da palavrinha plano. O plano, lembra do horizonte, quando a gente olha assim, tudo plano, bonito, né? Principalmente quando a gente tem, não tem morro nenhum, é tudo lisinho, tá planinho. Isso é um plano. Quando a gente fala, então, de planificação, é a figura planificada. Vamos lá, por exemplo. Eu tenho aqui a raçãozinha do meu peixinho. Ela está num potinho que está, então, em um cilindro. Para eu formar esse cilindro, eu precisei de uma figura de círculo, um círculo, outro círculo
E para formar essa parte lateral, eu vou precisar de um retângulo. Então, vamos ver? Eu preciso aqui de um retângulo para formar a minha lateral. Preciso de um círculo em cima e um embaixo. Então, quando eu pego e faço isso aqui, tá vendo? Está no plano. Vou juntar e vou formar agora a minha figura, o meu sólido geométrico. O sólido é essa figura aqui, ó, né? Tridimensional. Então, esse agora é o meu cilindro. Então, ele vai ter quantas faces? Ele vai ter dois lados, ó, a face em cima e embaixo. Ele vai ter aresta? Não. Tá vendo que ele não tem aresta? Ele não tem aresta, ele não tem uma linha ligando, e ele então não vai ter vértice. A única coisa que ele vai ter são duas faces. Aqui nós temos então o cone. O cone também, ele vai ter, olha, sua planificação. Encontrou, e aqui eu tenho uma face, ó, a base do cone, ok? Vamos passar para outros, a pirâmide. Bem, aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular. O que quer dizer? Que a sua base, aonde ela vai ficar, é um triângulo. Então, ela é formada somente de triângulos. Uma pirâmide é um sólido que é formado de triângulos. Nesse caso, como a sua base é triangular, todos são triângulos. Nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos. Aqui nós temos, então, uma pirâmide de base quadrada. Eu tenho aqui na minha mão uma pirâmide de base também, vamos voltar aqui rapidinho, de base triangular. Só que essa pirâmide que eu tenho, ela tem todos os lados iguais. Essa aqui não, ó. Esses lados da lateral são maiores e o pequenininho a base. Aqui não. Então, aqui eu vou ter uma base. E olha que bacana. A minha planificação está diferente da planificação aqui da nossa tela. Tem algum problema? Não, de forma nenhuma. Ao invés dessa estar embaixo do lado, elas estão todas juntas. Mas, de qualquer forma, aqui vai ser a minha base e elas vão se unir. Tá vendo que elas estão se unindo? Então, elas vão se unir no vértice. Esse é o vértice, essa união. Então, aqui eu tenho um encontro aresta, o encontro aresta e aresta. Aqui também. Então, eu vou ter 1, 2, 3 arestas. 4, 5, 6 arestas. E aqui eu vou ter, então, meu vértice. Vértice, vértice, vértice. Combinado? Então, aqui, ó, eu vou ter a de base quadrada, que é a base onde ela vai ficar, e as laterais, então, da minha pirâmide, que são triângulos. Tenho também uma pirâmide de base hexagonal. Quer dizer, hexágono. Tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Se eu tenho 6 lados, a minha base, então, ela é um hexágono, ok? Temos, então, o prisma. Qual é a diferença do prisma para, por exemplo, a pirâmide? A pirâmide, ela tem uma única base, né? E o prisma, ele vai ter, então, duas faces opostas. Então, esse é o meu prisma. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um prisma pentagonal. Pentagonal porque são 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um dessa planificação vai encontrar um lado. Então, aqui, por exemplo, vai encontrar do lado daqui. Esse aqui vai encontrar o outro. Então, aqui, ó, dá para ver perfeitamente quantas arestas nós vamos ter. Então, nós vamos ter essa que vai encontrar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, aqui a gente vai ter 15 arestas, ok? Então, essa é a planificação. É quando a gente vê, então, no plano. Preste atenção. Eu posso ter uma oposta à outra, na mesma lado ou em lados diferentes, tá? Isso tanto faz, não tem problema.
sendo que tem que ter uma embaixo e uma em cima. Vamos falar então um pouquinho do nosso cubo novamente. Nós vimos então que ele é formado por 6 lados, então ele tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E independente da planificação, se ele estivesse aqui ou se ele estivesse, em vez de estar aqui ou aqui, não faz diferença, tá? Tem que ter sempre uma desse lado e uma desse lado de cá, ok? Então, vamos só apagar. O nosso cubo, então, são prismas quadrangulares. Quer dizer que são formados ou por quadrados ou por retângulos. Aqui nós temos um paralelepípedo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ele é um prisma porque ele tem 2 bases, né? 2 faces diferentes. Bem, aqui eu também tenho um paralelepípedo de base retangular. Esse aqui é um de base quadrada, mas o correto seria fazer, então, ele retangular, né? Igual uma caixinha de pasta de dente, ou, por exemplo, uma caixinha assim, ó, igual a minha. Ele tem, então, aqui, ó, retângulo e retângulo. Então, ele é formado todo de retângulos. Ou eu posso também ter com quadrados, tá? Vamos, então, para o nosso desafio? O desafio de hoje é, através dessa figura, descobrir qual é o sólido geométrico, quantas faces, vértices e arestas que ele possui. Pensa aí. Tem bases retangulares, faces retangulares. Muito bem, ele é um prisma. Qual prisma que ele é? Um paralelepípedo. Preste bem atenção. Será que com essa figura nós conseguimos ver todos os seus lados, todas as suas faces, né? Arestas e vértices? Não, através dessa figura não. Então nós vamos ter então um desafio pela frente para contar direitinho. Vamos ver. Começamos então pelas nossas faces, que são os lados. Nós temos então um lado aqui na frente, um em cima e um do lado. Bem, nós temos aqui do lado direito um, então do lado esquerdo também eu preciso de outro. Então eu tenho um lado, o outro lado. Eu tenho então em cima. Se eu tenho em cima, eu tenho que ter, ao contrário, embaixo. Na minha frente e lá atrás. Então, eu tenho aqui 6 faces ou 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Vamos agora ver quantas arestas. As arestas são as ligações dos meus lados. Vamos lá, vamos prestar atenção nesse lado. Aqui a gente tem 4 ligações. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Indo para o nosso lado, nós já fizemos essa. Então, nós temos mais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Indo para trás, indo para trás, nós temos então mais 4. Essa já foi, ó. Estou aqui, vou virar. Já foi. Então aqui, como que eu vou contar lá de trás? Como que eu vou fazer então essa aqui de baixo? Essa do lateral? Já sei. Essa daqui. Então eu preciso de uma atrás. Olha, eu preciso dessa daqui, ó, que está aqui. Então, vamos desenhá-la aqui, ó. Ok? Agora, eu preciso dessa da lateral esquerda. Aqui nós não temos, então a gente vai criar uma na lateral. E eu preciso também a lá de trás, ó.
É essa daqui. Então, nós vamos desenhá-la até chegar lá atrás. Ok? Então, aqui a gente pode contar agora quantas arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos de novo para a gente não confundir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu tenho 12 arestas. Vamos lembrar? Os vértices são, então, as junções das arestas. É quando as arestas se encontram. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho 8 junções, então eu tenho 8 vértices. Isso aí, muito bem. Gostei de ver. Bem, ficamos por aqui, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de prestar bem atenção na aula da professora de vocês, fazer todas as atividades que ela pedir. Lembre-se sempre, a matemática, ela é repetição. Então, é necessário, sim, fazer muitos exercícios, combinado? Desejo para vocês ótimos estudos e até a nossa próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau!